Como Jujutsu Kaisen tem vários personagens muito legais, pouquíssimas pessoas têm o Itadori como seu personagem favorito, até porque ele é um personagem consideravelmente simples. Mas não dá pra negar que ao longo da obra ele evoluiu muito, chegando ao ponto de se tornar um dos feiticeiros mais poderosos da história. Bora lá então falar sobre a evolução do Itadori e todas as suas formas. Começando obviamente pela sua forma inicial. Vamos voltar bastante no tempo, literalmente pro nascimento do Itadori. A parte paterna da família do Itadori tem o DNA do Sukuna. Tá, não literalmente tem o DNA do Sukuna. Mas quando o Sukuna tava no útero da sua mãe, ele literalmente comeu seu irmão gêmeo. E daí acabou que o irmão gêmeo do Sukuna reencarnou na família do Itadori. E como ele é gêmeo do Sukuna, de certa forma, né, deu pra entender, tanto que a cor de cabelo deles é igual. E a namorada do pai do Itadori morreu. Então o Kenjaku, com a sua técnica de transplante cerebral, foi lá e tomou o corpo dela. Daí depois disso fez coisas com o pai do Itadori e assim nasceu o Itadori. E além disso, o Kenjaku também colocou um dos dedos do Sukuna no Itadori. Calma aí, paizão. Tudo isso pra fazer com que o Itadori fosse o receptáculo perfeito pro Sukuna. Por causa desse nascimento bem diferenciado, que o Itadori era tão forte mesmo sendo, entre aspas, um humano normal. Ele sempre quebrava todos os recordes atléticos da escola. No primeiro episódio de Jujutsu, ele já pula, tipo, do chão até o 4º andar. E bom, tava tudo dando certo na vida dele como adolescente normal, até que o seu avô morreu e os seus amigos conseguiram achar um dedo do Sukuna. E é aqui que terminamos a primeira forma do Itadori, que é a sua mais fraca, com seu nível de poder sendo basicamente um pouquinho sobre-humano. Ele já era mais forte, mais rápido e mais resistente do que qualquer ser humano que existisse no planeta, mas ainda assim nada muito bizarro. A próxima forma é de quando ele foi possuído pelo Sukuna pela primeira vez. Graças ao dedo do Sukuna que os seus amigos tinham achado, várias maldições foram atraídas pra escola. E nisso, Megumi, que inclusive é uma mega fraude e não tava conseguindo lidar com as maldições aleatórias da escola, e os seus amigos iam morrer. Então, pra lidar com isso, Itadori foi lá e consumiu mais um dedo do Sukuna. E como nessa época ele ainda não era forte o suficiente, ao consumir esse único dedo, o Sukuna foi lá e assumiu o controle do seu corpo. E aqui o Sukuna já tava num nível de poder completamente diferente das suas últimas formas. Isso porque o Sukuna, mesmo com 2 dedos, já é mais poderoso do que 99% do verso de Jujutsu. Pois é, com 10% do seu poder ele já conseguia lidar facilmente com maldições de grau especial. Essa forma não durou muito tempo, já que o Itadori foi literalmente feito para ser um receptáculo capaz de lidar com o Sukuna, então ele simplesmente assume controle do corpo de novo, mas pelo menos deu pro Gojo farmar uma aura em cima do Sukuna muito enfraquecido. Depois disso, o Itadori de fato virou um feiticeiro, recebendo uma explicação de como as coisas funcionavam e sendo alocado no time com Megumi e Nobara. Como se passou muito pouco tempo, ele não teve basicamente nenhuma evolução em relação a como ele era antes. A única diferença foi que ele consumiu mais um dedo do Sukuna e tinha uma ferramenta de grau especial bem fraquinha e medíocre. Daí, eventualmente, eles vão numa missão onde eles encontram uma maldição de grau especial, o Itadori vê que não teria muito o que fazer e deixa o Sukuna o possuir pra assim lidar facilmente com essa maldição. E nisso ele também consegue mais um dedo. Por ter consumido mais esse dedo, o Itadori não consegue retomar controle do corpo rapidamente, o que leva o Sukuna a arrancar o próprio coração, pra que caso o Itadori retomasse o controle, ele morresse, e nisso fica lá espancando, arrombando completamente o Megumi simplesmente por diversão. Daí, pra evitar que o Sukuna eliminasse o Megumi, o Itadori toma controle do corpo ainda assim e meio que morre. Pelo menos por um tempinho, porque ele fez um voto vinculativo com o Sukuna para que ele usasse energia reversa, assim curando o coração do Itadori e basicamente revivendo ele. Voto vinculativo esse que obviamente era um plano do Sukuna para dominar tudo. E bom, é aqui que nós entramos na próxima forma do Itadori, que é quando ele começou a virar um feiticeiro Jujutsu de verdade. Enquanto todo mundo achava que ele tava morto, ele tava passando por um treinamento dado pelo Gojo. Tudo começou com aquele treinamento para ele controlar suas emoções, que consistia nele ficar assistindo filmes com aquele bichinho que ia bater nele se ele acabasse perdendo o controle, e depois o Gojo até teletransportou ele pra assistir a luta contra o jogo e ensinar um pouco mais sobre Jujutsu e expansões de domínio na prática. Depois disso, o Itadori foi alocado junto com o Nanami, que era um feiticeiro bem mais poderoso que ele, e ele também aprendeu bastante coisa com o Nanami. E apesar de ter aprendido muita coisa tanto com o Nanami quanto com o Gojo, ele não ficou incrivelmente mais poderoso que antes, nem nada do tipo. Ele definitivamente teve uma grande evolução, mas comparado ao que estaria por vir, nada demais. Tanto que na sua luta contra o Mahito, que foi basicamente a primeira luta importante que ele teve depois de reviver, ele foi completamente dizimado. Até mesmo com a ajuda do Nanami, eles não conseguiram fazer muita coisa contra o Mahito, e se não fosse pelo Sukuna dentro dele, ambos teriam sido facilmente vencidos. Tudo bem que o Mahito era um oponente muito formidável, né? Mas enfim. Uma coisa que vale ressaltar é que foi durante essa forma aqui que o Itadori percebeu que ele tinha uma resistência muito alta a venenos. De qualquer modo, é a partir de agora que começamos a ter uma grande evolução de uma forma para outra do Itadori. Embora estivesse progredindo muito rápido, ainda mais se você comparar com o feiticeiro normal, ele precisava progredir ainda mais rápido. E é nisso que
entrou uma figura muito importante na vida do Itadori, que foi o Todou. O Todou percebeu que o Itadori era muito forte fisicamente, mas sua liberação de energia amaldiçoada ficava muito atrás. E graças ao fato do Itadori ter o mesmo tipo de mulher que o Todou, eles basicamente viraram irmãos, e é isso aí, o Todou começou a ensinar o Itadori. E nisso, eles dois se juntaram pra lutar contra a Hanami, que era uma maldição de grau especial muito poderosa. E nessa luta o Itadori evoluiu muito, mais do que ele já tinha evoluído em todas as outras formas até agora. Isso porque o Itadori deu vários Black Flashes na Hanami, chegando a ter 4 consecutivos. E lembrando que toda vez que um feiticeiro acerta um Black Flash, ele não só fica momentaneamente mais poderoso, como se ele entrasse num estado de flow, como ele também fica mais poderoso em geral. É como se fosse um momento de eureka pro feiticeiro. Foi nessa luta que a gente começou a ter ali uma palhinha do que seria o nosso mano abençoado pelas faíscas negras. E nisso nós vamos pra sua próxima forma, que é o Itadori de Shibuya. Isso porque depois da luta que teve contra a Hanami, o Itadori continuou evoluindo e melhorando normalmente, mas nada demais, foi realmente durante o incidente de Shibuya que realmente teve, caraca, muita coisa acontecendo. Inicialmente ele não teve nenhuma batalha muito significativa não, ele foi contra umas maldições aleatórias, foi contra aquele gafanhoto, bem tanto faz. A sua primeira luta significativa foi contra o Chozo, que de certa forma realmente é o seu irmão, diferente do Todou. E foi durante essa luta que a gente conseguiu ver o quão poderoso o Itadori realmente tava. Apesar de ter perdido pro Chozo, poucos ataques dele já conseguiram fazer o Chozo ficar muito machucado. O próprio Chozo comenta que mesmo bloqueando, ele ainda assim tava se ferindo muito. Fora o fato de que o Itadori tava conseguindo desviar de ataques que eram tipo da velocidade do som. De qualquer modo, o Itadori só sobreviveu porque quando tava pra morrer, o Chozo sentiu a conexão com ele. Pra quem não sabe, o Chozo é um feto amaldiçoado. Séculos no passado, o Kenjaku, possuindo o corpo do líder do clã Kamo da época, acabou fazendo experimentos misturando os seres humanos com maldições, assim criando os fetos amaldiçoados. Ele até usou seu próprio sangue em alguns desses fetos. E como ele tava no corpo do clã Kamo, esses fetos herdaram a manipulação de sangue. E como o Kenjaku no futuro, mesmo que em outro corpo, acabou parindo o Itadori, é por isso que o Chozo e o Itadori são irmãos. E aí quando o Itadori tava pra morrer e ele sentiu essa conexão, foi aí que ele enlouqueceu mesmo, tipo, caralho, eu tô matando meu irmão. De qualquer modo, logo após isso, nós vamos pra mais uma forma do Itadori, que inclusive foi o seu auge de poder durante esse arco, que foi com o jogo dando 12 dedos do Sukuna pra ele. Isso porque se o Itadori fosse consumindo os dedos um por um, ele não perderia o controle pro Sukuna, ele é literalmente o receptáculo perfeito. Mas recebendo 12 de uma vez, o Sukuna tomou completo controle do corpo, nem teve o que o Itadori fazer. E agora, com seus 15 dedos, o Sukuna tava muito poderoso. Nesse momento ele tava com 15 dedos, o que teoricamente era pra ser 75% do seu poder original, mas na real não chega nem perto. Isso porque o corpo do Itadori é extremamente inferior ao corpo original do Sukuna. O fato dele ter 4 braços, 2 bocas, não ter a parada da alma por ser um receptáculo é simplesmente muito roubado. De qualquer modo, mesmo bem mais fraco que na sua forma original, ele ainda assim conseguiu destruir completamente o jogo, que era a maldição de grau especial mais poderosa mostrada até então. Destruiu totalmente mesmo, ele tava brincando com o jogo e não tomou nenhum ataque, nem foi acertado, e o jogo inclusive foi derrotado pela chama divina, né? Bem irônico uma maldição de fogo sendo derrotado por um ataque de fogo. E mesmo após a luta contra o jogo, quando o Megumi invocou o Mahoraga, o Sukuna foi lá e também destruiu o Mahoraga. Ele tava literalmente brincando e se divertindo. Daí eventualmente o Itadori recupera o controle do seu corpo e vai pra luta contra o Mahito, mas ele infelizmente ainda não era forte o suficiente. E mesmo com a Nobara conseguindo acertar o Mahito na sua alma, o que permitiu com que o Itadori desse uns bons ataques, ainda assim o Itadori tomou um caralho e seria derrotado se não fosse o Todou aparecendo. E olha, ainda assim foi uma luta muito difícil. Durante essa luta o Itadori conseguiu acertar vários Black Flashes e foi ficando progressivamente mais poderoso. E a mesma coisa também valia pro Mahito, que chegou até se transformar ficando 200% mais forte do que antes. De qualquer modo, eles conseguiram derrotar o Mahito, embora isso tenha custado um dos braços do Todou, o que impediu ele momentaneamente de usar o Boogie Woogie. Eu digo momentaneamente porque no futuro coisas interessantes aconteceram. De qualquer modo, você ainda tem os seus braços, né? Então já aproveita para se inscrever no canal e considerar virar membro para receber acesso a vários benefícios legais. E foi nessa luta que a gente conseguiu ver que o Itadori já tinha superado basicamente todos os outros estudantes. Com exceção do Yuta e do Megumi invocando o Mahoraga, ele era consideravelmente mais poderoso do que todo mundo. E embora ele tenha evoluído durante a luta contra o Mahito, não foi o suficiente para realmente separar uma nova forma em relação a como ele estava anteriormente durante a luta contra o Chozo. Então a sua próxima forma acaba sendo durante o jogo do abate. Como durante o incidente de Shibuya o Gojo foi selado, não tinha mais ninguém protegendo o Itadori de ser morto. Lembrando que os membros do alto escalão Jujutsu queriam muito matar o Itadori, já que ele tinha 15 dedos do Sukuna dentro de si. Matar ele significaria que os 15 dedos seriam tipo deletados. E com isso, o Yuta foi enviado para o eliminar. E teve que ser o Yuta porque o Itadori era muito poderoso, então tinham poucos feiticeiros que realmente conseguiriam matar ele. E bom, o Itadori chegou a conseguir lutar um pouquinho contra o Yuta, mas no fim das contas ele não tinha literalmente chance nenhuma de ganhar independente do que ele fizesse. Só
Rika já foi forte o suficiente pra segurar ele ao ponto dele não conseguir mexer um músculo. Tudo bem que depois nos é revelado que o Itadori tava se segurando durante essa luta por causa do incidente que aconteceu em Shibuya com o Sukuna possuindo, mas ainda assim ele não tinha chance contra o Yuta. Bom, de qualquer modo, eventualmente a rapaziada toda entrou no jogo do abate. E aqui o Itadori teve várias lutas, deu pra ver bastante o nível de poder dele. Mas a primeira luta significativa que ele teve foi contra o Higuruma. Como o Itadori não tinha nenhuma ferramenta ou técnica amaldiçoada, a expansão de domínio do Higuruma acabou tirando a sua energia como um todo, fazendo com que ele tivesse que lutar simplesmente com força física ali mesmo. E ele tava até que aguentando contra o Higuruma, mas ia acabar perdendo. Daí ele descobriu que ele podia chamar o Higuruma pro tribunal de novo. Só que ele acabou sendo acusado de um massacre em Shibuya e como ele se sentia muito culpado pelo que aconteceu, ele confessou culpado. E como era um crime muito bizarro, né, massacrar todo mundo de uma cidade inteira, acabou que ele recebeu a pena de morte. O que concede pro Higuruma a espada do carrasco, que caso acerte o alvo, imediatamente mata ele. E se não fosse pelo fato do Higuruma ter desativado a espada do carrasco no último segundo, o Itadori teria perdido pra ele. Mas considerando o que ele tava passando e o que o Itadori fez de se confessar mesmo não sendo culpado, o Itadori meio que foi uma luz pro Higuruma. Daí nisso ele não quis matar o Itadori. Mas o verdadeiro desafio pro Itadori foi quando o Sukuna possuiu o corpo do Megumi. Lembram daquele voto vinculativo que o Sukuna e o Itadori tinham feito há muito tempo pra reviver o Itadori? Então esse voto meio que era uma pegadinha. O voto consistia no Sukuna poder possuir o corpo do Itadori por 1 minuto inteiro e fazer o que ele quisesse desde que não machucasse ninguém. E que logo após concordar com o voto, o Itadori esqueceria completamente dele. Acontece que aí teve um jogo de palavras, porque quando ele falou não machucar ninguém, isso não incluía o próprio Itadori, só outras pessoas. Com isso, o Sukuna toma controle do corpo do Itadori, arranca o próprio dedo, faz o Megumi engolir e passa pro corpo do Megumi. Daí, recebendo a ajuda da Maki, que nesse ponto já tava no seu 100%, eles lutaram contra o Sukuna. E mesmo que estivesse com 15 dedos e no corpo do Megumi, que é bem pior fisicamente do que o do Itadori, eles ainda assim não tiveram chance nenhuma. E nisso chegamos na próxima forma do Itadori, que foi durante o arco de treinamento secreto. Enquanto buscavam uma forma de libertar o Gojo do selamento, o Itadori ficou treinando em segredo com o Kusakabe. Nisso ele aprendeu domínio simples e técnica reversa. Além disso, ele consumiu o restante dos fetos amaldiçoados Pintura da Morte, o que no geral fez com que ele ficasse muito mais forte, aumentou todos os seus atributos e também deu pra ele a manipulação de sangue. E depois de um tempo veio a luta contra o Sukuna. Aqui a gente finalmente conseguiu ver a evolução do nosso garoto. Ele realmente estava muito poderoso. Aqui ele já era um dos feiticeiros mais poderosos da história de Jujutsu. Não necessariamente no top 5, mas no top 10 ele tava. Principalmente no quesito de resistência, porque o tanto de corte do Sukuna que ele conseguiu aguentar foi literalmente um recorde. Só o Gojo que sobreviveu a tantos cortes assim. Vários outros feiticeiros com 1 ou 2 cortes e tiveram que sair completamente do combate. Ele definitivamente foi um dos que mais deu trabalho pro Sukuna, sendo um dos únicos que ficou basicamente a luta inteira contra ele, ao invés de ficar só entrando e saindo igual vários outros. E foi contra isso que ele conseguiu chegar no seu auge de poder dessa era. Mesmo que tivesse muito tempo na luta contra o Sukuna, conseguindo acertar vários ataques, o Sukuna não tava sofrendo muito não. Só que o Itadori tava acertando Black Flash atrás de Black Flash. Além disso, ele tava vendo seus amigos caindo um por um, alguns até mesmo morrendo, tipo seu irmão Chozo. Até que eventualmente, durante a luta, ele conseguiu copiar o desmantelar do Sukuna. Pois é, por ter sido o receptáculo do Sukuna por muito tempo, a técnica do Sukuna meio que passou pra ele. Meio não, ela literalmente passou pra ele, e agora conseguiu usar, embora ele não tivesse nem perto do domínio que o Sukuna tinha. Mas nesse ponto aqui, ele já era fisicamente muito forte, ele era muito rápido, muito resistente, causava muito estrago com os seus socos. Basicamente, todos os seus ataques bem-sucedidos eram Black Flashes. Ele também tinha manipulação de sangue e o santuário, energia reversa, que quando combada com a manipulação de sangue curava muito. Aqui ele tava realmente dando muito trabalho pro Sukuna. Considerando o quão ferido e desgastado o Sukuna já tava, o Itadori tava basicamente lutando de igual pra igual com o Sukuna. Não que ele tivesse tão poderoso quanto o Sukuna, eu digo em relação a como o Sukuna tava naquele momento ali. Mas ainda assim não era o suficiente pra derrotar o Rei das Maldições. Foi aí então que o Itadori, pela primeira e única vez inclusive, usou sua expansão de domínio. Não sabemos exatamente o que a sua expansão faz, só que ela basicamente recriava a cidade natal do Itadori, e que além disso, o Itadori conseguia atacar diretamente na alma do Sukuna. E eventualmente, com a ajuda da Nobara, que apareceu pela primeira vez após o incidente de Shibuya, o Itadori conseguiu acertar um Black Flash que expulsou o Sukuna do corpo do Megumi. É por isso que eu digo que o Sukuna, quando tava na sua forma original, era mais forte do que atualmente, mesmo que ele tenha conseguido recuperar todos os dedos. Ele meio que só foi derrotado porque o Itadori tava conseguindo acertar na sua alma, o que expulsou ele do corpo do Megumi. Se dependesse de literalmente dar dano físico o suficiente pra derrotar ele, o Sukuna não teria sido derrotado. Pelo menos não naquele momento ali. Talvez eles tivessem alguma outra estratégia e conseguissem derrotar ele de algum outro jeito. Fora o fato que também, se ele não tivesse o corpo do Megumi, ele não conseguiria lutar contra o Gojo e depois se recuperar completamente. Ele teria uma vida só. De qualquer modo, nesse ponto, o Itadori era basicamente o feiticeiro mais forte vivo. O único que conseguiria se comparar a ele era o Yuta, e daí tem uma discussão sobre qual dos dois é mais poderoso. Pessoalmente, se você pedir minha
opinião, eu diria que é o Yuta. Mas isso pode ficar pra outro vídeo. Até porque, de qualquer modo, essa ainda não foi a forma mais poderosa do Itadori. Embora Jujutsu Kaisen tenha acabado aqui, saiu uma continuação, que é Jujutsu Kaisen Módulo, que se passa 68 anos no futuro. E pelo fato do Itadori não ser um ser humano normal, ele não envelhece e vive pra sempre. E ao decorrer desse vídeo, vocês devem ter entendido o potencial bizarro que o Itadori tem, né? Então imagina o quão forte ele tava em Módulo. Ele ficou incrivelmente forte em todos os sentidos físicos, incluindo velocidade, resistência e força. Ele também adquiriu um controle basicamente perfeito sobre as suas técnicas, tanto a manipulação de sangue quanto a técnica do Santuário do Sukuna. Ele chegou até a conseguir fazer microcortes pra impedir uma arma de entrar em contato com ele, pra ver o nível de precisão. Além de ter conseguido usar um sangue perfurante num prédio inteiro pra acertar vários alvos que ele nem tava enxergando. Ele também demonstrou conseguir usar Black Flash quando quisesse. Toda vez que eu falo isso em algum vídeo, as pessoas ficam comentando: ah, não, ele não consegue não sei o que. Mano, vocês têm que entender que existem exceções pra regra. Olha o Black Flash que o Itadori deu nesse cara. Nesse momento, ele literalmente não tava cumprindo nenhuma das condições pra dar um Black Flash, sendo que essas condições são reforçadas durante o Jujutsu inteiro. E várias vezes a gente viu que o Itadori acertava Black Flash toda hora. Além dessa fala dele que dá a entender que ele sabia que ia dar um Black Flash. Você tem que ser muito cético pra acreditar que o Itadori não consegue dar Black Flash quando ele quiser. É basicamente negar uma coisa, a não ser que seja literalmente escrito: o Itadori consegue dar Black Flash quando ele quiser. Não faz sentido, mano. Só admite que você é um hater dele mesmo. De qualquer modo, se liga no estrago que ele tá causando com um único desmantelar. E vai ter mais hater do Itadori falando que isso daí é poeira, que não sei o que é o efeito de fumaça que solta quando mata uma maldição. Mano, bizarro. Depois a gente ainda viu ele lutando contra o Mahito, que tentou expandir o seu domínio, mas foi completamente impedido pelo Itadori. Olha o estrago que ele causou com os cortes. E a gente viu que o Mahito conseguia abrir sua expansão de domínio muito rápido. Ele chegou a abrir em 0.2 segundos. E ainda assim o Itadori, que tava longe dele, sem tirar as mãos do bolso, conseguiu cortar todo o ambiente, impedindo o Mahito de fazer sua expansão. Isso porque ele cortou as mãos do Mahito, e o Mahito inteiro em geral, né, dele não conseguiu fazer o sinal. E ele nem parecia estar se esforçando muito, ele inclusive tava se contendo, porque ele não podia exorcizar o Mahito. Então a gente nem chegou a ver o quão forte ele realmente ficou. Ainda tem a sua expansão de domínio, que a gente não viu ele usando, tem a chama divina do Sukuna, que também não vimos ele usando, fora outros ataques que ele talvez tenha criado. Enfim, quem nega que o Itadori de Jujutsu Kaisen Módulo é literalmente o auge, o feiticeiro mais poderoso da história de Jujutsu, simplesmente é hater ou sei lá. Um dos principais argumentos é que ele não teve feito o suficiente. Mano, não precisa ter feito nesse nível. É só você usar a lógica. O quão poderoso ele ficou em 6 meses. Ele chegou a ser tipo top 3 mais fortes feiticeiros vivos e top 10 mais fortes da história. Imagina quão poderoso ele ficaria em 68 anos. É literalmente só você usar a lógica. A lógica mostra que o Itadori de Módulo é o personagem mais poderoso da história de Jujutsu. E ele nem é meu personagem favorito, mano. Eu não tô defendendo ele porque eu sou um fã. É simplesmente óbvio, tá jogado na nossa cara. Mas ainda assim vai ter gente que vai negar. Fã de Jujutsu Kaisen só se a parada tiver escrita ali. E foi nesse momento que o Itadori se tornou o feiticeiro mais poderoso da história. Soltando assim pra eles acreditarem. Nem se ele lutasse contra o Gojo e o Sukuna e derrotasse ambos, o povo ia acreditar. Tem gente que ainda defende que o Gojo era mais poderoso que o Sukuna, isso que ele foi derrotado e ainda admitiu. Se pá que eu toquei num vespeiro agora, né? Mas relaxa, rapaziada, eu sou fã do Gojo, tem até uma tatuagem dele, então podem ficar tranquilos. Quero nem imaginar como que vão ser os comentários desse vídeo.